E aí galera, o meu nome é Augusto, eu sou amigo de Fabrício, de Felipe e do Leopoldo. E hoje eu vou contar a minha história com a Moreninha. Depois de uma bebedeira em uma segunda-feira, ao chegar em casa, estávamos conversando e Felipe perguntou onde íamos passar o feriado de Santana. Leopoldo perguntou por quê e se haveria alguma festa desse dia para irmos. Felipe explicou então que a avó dele, a dona Ana, tinha nos chamado para passar a véspera do dia de Santana na casa dela em uma ilha. Os meninos logo de início toparam. Eu, por um lado, não queria ir por não conhecer a dona Ana direito. Mas quando Felipe mencionou que queria ter um baile no domingo à noite, e com um detalhe, as primas de Felipe não estar lá, que de acordo com eles eram todas bonitas, acabei por não resistir, pois o meu ponto fraco de fato são as mulheres. Questionei Felipe então em como eram as primas dele, e então ele descreveu-as para mim. Ele disse que a mais velha tinha 17 anos e se chamava Joana. Tem os cabelos escuros, os olhos castanhos e uma pele esbranquiçada. A mais nova tem um ano a menos e tem os olhos azuis com o nome de Joaquina. Então, ainda não me contentando com as duas, perguntei a Felipe se ele não teria uma irmã, e ele confirmou dizendo que tinha uma menina travessa de 14 anos. Logo me interessei mais ainda em ir para essa ilha. Só mulher bonita eu não deixaria de ir por nada. Percebi que Fabrício ficou amuado quando Felipe falou das primas dele. Felipe disse que ficou sabendo que ele ia se engraçando com sua prima Joaninha. Rapidinho então, Leopoldo falou que ficaria com a loira, e Felipe me perguntou se eu tentaria conquistar a irmã dele. Eu nunca me contentando com apenas uma, eu disse que achava que iria gostar de todas. Os meus amigos me chamavam de estabilidade amorosa, e diziam que eu me apaixonava por todas, mas que pelo menos eu deixava bem claro para elas que eu não iludo ninguém. E eles ainda afirmavam que a minha paixão não durava mais de 15 dias. Felipe então veio com a ideia da aposta. Disse que apostaria que eu voltaria da ilha apaixonado por uma de suas primas. Ele disse que eu passaria o resto do ano atrás delas. Eu já neguei sem pensar duas vezes. Felipe então sugeriu apostar. Pegou o papel e uma caneta, e a aposta seria que se eu perdesse, eu teria de escrever a minha história de derrota. E que se ele perdesse, iria escrever o triunfo da minha inconstância amorosa. E então chegou sexta-feira. Felipe, Fabrício e Leopoldo decidiram ir antes para a ilha. Eu preferi ir depois, mas antes Fabrício me deixou uma carta pedindo ajuda, dizendo que queria se livrar de Joaninha, que ela era muito exigente e que isso estava saindo muito caro para ele. Ele disse que ela impôs condições absurdas a ele, como escrever 4 cartas por semana a ela, teatro toda vez que eles se encontravam, dentre outras coisas. Ele disse que contava comigo para ajudá-lo. Coitado, ele só se metia em furada. Então fui para a ilha. Eu logo vi Leopoldo que me esperava na praia e fomos para a casa de Dona Ana. Cumprimentei a mesma e do lado dela estava Joaquina e Joaninha. E não pude deixar de notar uma menina inquieta que não parava nem um minuto de fazer suas travessuras atrás das duas. Na hora do jantar, eu estava sozinho, então Dona Ana me chamou e disse que tinha alguém para me fazer companhia, a Carolina, a neta dela, aquela menina inquieta que eu vi hoje de manhã. Quando sentamos, Fabrício veio e disse que precisava conversar comigo, então a Carolina de imediato me dispensou e foi ajudar no jantar. Fabrício e eu fomos conversar lá fora, e ele disse que estava aguardando minha resposta. Eu disse que não tinha resposta para aquela carta. Ele me pediu para ajudar ele, para conquistar a Joaninha, e disse que ele iria sair do pé dela. Eu disse que não, que a única pessoa que poderia resolver seus próprios problemas era ele. Ele disse que eu iria me arrepender e disse que iria se vingar dizendo para todas as mulheres da sala que eu era um grande namorador. Dizia que ia me atrapalhar nesses 2 dias de ilha, e que o primeiro ataque seria durante o jantar. Eu mandei ele fazer como quisesse, mas que eu iria me divertir nesses 2 dias de qualquer forma. Indo para a sala de jantar, me deparei com Joaquina e Carolina. Perguntei se podia acompanhá-las, elas confirmaram e fomos para o jantar. Clementina, uma outra moça que estava no jantar, começamos a conversar. Eu perguntei o que ela achava de Carolina e ela disse que a menina era travessa. Carolina interrompeu então e perguntou por que ela achava isso. Porém, na mesma hora, Fabrício interrompeu ela também, chamando a atenção de todos na sala de jantar e dizendo que eu era um grande namorador e que não me apaixonava por uma mulher por mais de 3 dias. Então eu confirmei envergonhado. Então propuseram um brinde e disseram que eu iria ficar de fora do jantar. Carolina negou tentando me defender e Felipe mandou ela ficar quieta e falou que era para cada um falar a inicial do nome da mulher que gostávamos. Felipe então disse C, Leopoldo disse M e Fabrício, com uma voz de poucos, no caso, disse J. Quando chegou a minha vez, Fabrício disse que eu tentaria reduzir os nomes, que são menos de 23 mulheres. Carolina respondeu que o alfabeto não deixava de ser singular, numa tentativa de ainda me defender. Então, mesmo envergonhado, eu e ela brindamos ao alfabeto. Foi uma noite boa. Leopoldo me perguntou por quem eu estava mais apaixonado. Eu disse que por uma das 3.
Ele perguntou de Carolina. Eu respondi que não sabia dizer, pois horas antes eu achava chata e inconveniente. E agora, depois do jantar, eu julguei-me por achar essas coisas sobre ela, e que daqui a pouco eu diria a resposta a ele. Então, depois disso, fomos todos para o jardim. Eu estava sozinho, pois nenhuma moça queria se aproximar de mim, devido à revelação feita no jantar. A dona Ana então se aproximou de mim e disse que ficou assustada com a minha revelação. Disse que não tinha por que se espantar, pois era uma opinião minha. Ela rebateu e disse que era um erro, que isso podia me trazer grandes males, e eu disse que penso totalmente diferente do que eu agia. Eu disse que ela estava enganada e queria me contar uma história a ela, e que eu iria entender o porquê que eu era assim. Chamei ela à gruta, pois assim ninguém poderia ouvir a história. Depois de chegar à gruta, e depois de contar a minha história a ela, eu ouvi um barulho perto da gruta e fui olhar o que era. E era nada mais nada menos do que Carolina. Então eu voltei para lá e Dona Ana disse que me contaria a lenda da gruta em que estávamos. Então, depois da linda história contada por Dona Ana, eu disse que sentia que alguém nos ouvia. Eu fui olhar de novo e Dona Ana perguntou quem era. Eu disse que era sua linda neta Carolina, que estava cantando. Então saímos da gruta para ver. Voltando do jardim, Leopoldo perguntou novamente o que eu achava de Carolina, por ela ter voltado comigo e Dona Ana. Eu respondi que ela era interessante e que era bonita também. Leopoldo disse que a diabinha estava fazendo todo mundo se apaixonar por ela e que até Fabrício, o homem que me envergonhou, estava gostando dela. Então gritaram que o café seria servido no chalé. A Carolina veio correndo e chamou Fabrício para ir, mas antes o deu uma rosa que acabou espetando ele enquanto Fabrício brigava com ela por isso. Então, depois disso, eles foram para o chalé enquanto eu e os meus amigos fomos logo atrás. Chegando lá, Carolina trouxe uma xícara de café para Fabrício como um pedido de desculpas. Ela estava tremendo tanto que acabou derramando o café em toda a minha roupa. Eu, já irritado, fui ao gabinete trocar de roupa e acabei escutando as meninas chegando lá. Elas estavam falando de mim enquanto eu me escondi debaixo da cama para ouvir tudo. Depois disso, todos nós ouvimos Carolina gritando por socorro. As meninas saíram então correndo e eu fui atrás. Todos chegamos ao quarto de Paula, que morava junto com Dona Ana. Ela cuidou de Carolina desde pequena e por isso a Carolina a considerava muito. Então, mesmo chorando, ela pediu para examinarmos a Paula. Depois de examinarmos ela, percebemos que não se passava de uma bebedeira, mas demos outro diagnóstico para ela não se preocupar. Falamos que era apenas um mal-estar passageiro e que ela não precisava se preocupar tanto, que ela só precisava ficar de repouso absoluto, que ficaria boa logo logo. Decidimos então ir para o jardim, enquanto a Carolina disse que ficaria cuidando de Paula. Estávamos no jardim enquanto todos aproveitavam aquela noite. Estavam brincando, paquerando, bebendo e jogando gamão. Eu estava jogando até, mas bem desanimado. Dona Ana então sugere mais uma partida e eu digo que estava muito tarde. Ela me pergunta se está tudo bem e eu confirmo, mas digo que estava sentindo a falta de Carolina por lá. Então ela me manda ir buscá-la e diz que ela iria gostar. Depois do alerta da Dona Ana, fui até o quarto de Paula, mas fiquei à porta vendo a Carolina lavar os pés de Paula. Então entrei no quarto e comecei a ajudá-la. Quando terminamos, falei para deixar a Paula descansar um pouco e irmos jogar. Ela concordou, mas quando vimos as horas estava tão tarde que decidimos ir dormir. No dia seguinte, depois de prepararmos tudo para o baile, chega logo a hora. Vários convidados, todos muito bem vestidos, mas quem se destacava bem no baile era a Moreninha. Durante o evento, eu recebi um bilhete que não tinha destinatário. Me diziam para ir à gruta. Eu fui e chegando lá estava Gabriela, Joaquina, Carolina e Joaninha. Por coincidência, eu tinha flertado com cada uma delas e elas tinham contado umas para as outras. Então, elas queriam acabar com toda a minha moral. Enquanto todas elas me olhavam, eu disse que nenhuma delas tinha moral para falar de mim, pois a minha fada tinha me contado o segredo de cada uma delas. Por exemplo, a Gabriela tinha 2 namorados e recentemente tinha descoberto um do outro. Intrigada, ela me perguntou como eu sabia esse segredo. Eu respondi que a fadinha da gruta tinha me contado tudo, e assim eu contei o segredo de cada uma delas até acabar com as 4 moças. Eu me senti tão vitorioso. Mas da mesma forma que Carolina me defendeu antes, ela vai defender as outras garotas também, e disse que seria a minha vez. Ela disse que eu não julgaria elas e sairia impune, e disse que usaria a fada contra mim. Disse que eu beberia um pouco da água da fonte, para revelar todos os meus segredos. Então, ela chegou e disse tudo a todas as garotas. Disse que eu conversei com a Dona Ana, falou sobre as minhas desilusões amorosas depois de adulto. Interrompi ela e disse que estava apaixonado e que não era por nenhuma garota da praia, e sim por outra pessoa. Eu, ainda mesmo envergonhado, perguntei se ela queria saber quem era, mas ao escutar um barulho na gruta, eu fui ver se tinha alguém nos ouvindo, e quando voltei para a gruta, a Carolina e as outras garotas não estavam mais lá. Como tudo que é bom dura pouco, fomos embora da ilha.
Depois de uns dias estava conversando com Leopoldo e ele disse que eu estava perdidamente apaixonado pela Carolina, pois não parava de falar nela. Eu admiti, pois estava mesmo apaixonado pela moreninha e disse que estava morrendo de saudades dela. No final de semana seguinte, fomos para lá. Chegando, Felipe disse para Dona Ana que passaríamos o fim de semana em sua casa novamente. Dona Ana, então, como sempre agradável, ela gostou muito. Logo chegando lá, eu vi a Carolina e fomos conversar. Tudo estava correndo tão bem, a Carolina queria até me ensinar a bordar. Então, depois desse final de semana que passou bem rápido, eu voltei para a realidade. Mas no fim de semana seguinte, eu prometi voltar para lá levando um bordado muito bonito para a Carolina. Nesse mesmo fim de semana, eu cheguei lá e Carolina viu que não tinha sido eu que tinha feito o bordado. Perguntou se eu achava idiota e disse que eu estava tendo aula com outra garota mais bonita que ela. Eu neguei na hora. Eu confessei que não tinha feito o bordado, mas que não havia nenhuma menina mais bonita que ela. E eu disse que foi uma senhora bondosa que tinha feito lindo bordado para mim. Logo então nós resolvemos e decidimos passear no jardim. Perguntei para ela então se ela tinha amado alguém. Ela nem respondeu e me rebateu a pergunta. Eu disse que sim. Eu disse que tinha começado a amar há poucos dias. Então eu perguntei para ela novamente se ela amava alguém. E ela disse que não sabia. Mas ela não tinha me perguntado quem eu amava. E eu perguntei se ela queria saber quem era. E eu disse que amava ela. Então ela me olhou assustado e perguntou se era verdade e quantos dias iria durar. Eu respondi que duraria para sempre e perguntei se ela não iria falar quem era seu verdadeiro amor, e ela negou. Eu perguntei então se seria eu quem ela amava, e a resposta foi talvez. O meu coração disparou na hora, mas devido ao tempo eu tive que ir embora sem saber a resposta. Eu fiquei ansioso para voltar e pedir Carolina em casamento. Quando voltei, eu contei para Dona Ana sobre o meu desejo de casar com a Carolina. Ela aprovou e ficou muito feliz e nos abençoou até. Então eu fui fazer o pedido para a minha moreninha que estava na gruta. Chegando lá, eu fui bem direto e perguntei: Carolina, você quer se casar comigo? Ela olhou para meu rosto e negou. Ela disse que eu estava prometido para outra pessoa e que essa promessa foi há muito tempo. Ela disse que essa pessoa era o amor da minha vida e não ela. Ela disse que eu devia ir atrás dela. Então eu admiti que só queria a Carolina e que não queria mais o cordão e que nem tinha motivo mais para guardar ele. E disse que essa pessoa era do passado. Tentando fazer com que a Carolina aceitasse o meu pedido de casamento, eu mostrei para ela o cordão. E quando ela viu o cordão, ela disse que também tinha um igual. Eu até me assustei. Ela pegou e me mostrou. Disse que tinha conhecido um menino na praia quando eu tinha 8 anos, e que foi à casa de um ancião que estava em seu leito de morte e ele tinha prometido um casamento com o menino. Que se tinha dado a outro eles um cordão, que se colocassem algo significativo no cordão a quem dessemos um ao outro. Então a Carolina me mostrou o seu cordão que era parecido com o meu. E logo vi o camafeu de ouro, e disse muito feliz que ela era a garota que tinha conhecido. Por coincidência, a Dona Ana apareceu na hora e perguntou o que estava acontecendo. Eu, surpreso, olhei para o rosto dela e disse que tinha encontrado a minha mulher. Dias depois, sabendo do meu casamento, Fabrício, Leopoldo e Felipe chegam na ilha. Felipe então veio conversar comigo e eu pergunto se ele estaria arrependido da aposta. Ele disse que apesar de eu ter roubado a irmã dele, não estava arrependido e que naquele dia estava fazendo 1 mês da aposta. Felipe então olhou para mim e comemorou a minha perda, me envergonhando a todos. E disse que eu deveria escrever o romance. Eu disse que já estava pronto e ele perguntou qual era o título. Eu olhei para ele e respondi que o título da minha obra seria A Moreninha.